3h13, hoje o CBN Educação tem o prazer de receber a professora de engenharia Ana Cláudia Tresmonde, do Unisal Americana, que vai falar sobre a importância da pesquisa científica no ensino superior. Professora Ana, muito boa tarde, seja bem-vinda, chega pertinho do microfone aí pra gente. Boa tarde, obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. Ainda está um pouquinho longe, isso, por favor. E a gente vai falar da importância da pesquisa científica, né, porque... Hoje não, né? Há alguns anos houve muito questionamento à ciência, né? Mas o que as pessoas não percebem é que sem a pesquisa científica não tem evolução, né? Muita coisa sai das universidades, né? Exatamente. A ciência, ela está presente no nosso dia a dia. Seja nos materiais que a gente está aqui utilizando, nessa mesa, no computador, seja nos alimentos e nos remédios, né, nas vacinas. Então, a ciência, ela se faz presente em toda a forma, né, e nos diferentes níveis, né. Você pode ter uma ciência, desde desenvolver a ciência, começar a implantar essa sementinha aí da ciência desde o ensino fundamental, até depois, né, você tem na graduação, depois no mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, e tem diferentes saberes que estão presentes. E esse é um ponto que eu quero chegar, né, porque nem todo estudante que faz universidade é um pesquisador. Porém, quem acaba se especializando na pesquisa vai ter uma carreira acadêmica muito forte e vai ter essa relevância que a gente está falando também, professora Ana. Então, a relevância da pesquisa para as instituições de ensino superior, aí a gente está falando do aluno e da instituição em si. Sim. Queria que você comentasse sobre essa importância. Então, a gente pode entender da seguinte forma, né, na minha opinião. Você tem uma importância para o aluno, para o acadêmico. Quando ele se dispõe a ser um pesquisador durante o tempo que ele está aproveitando, né, na universidade, no seu ensino superior, ele vai começar a receber da instituição, você diz toda a comunidade acadêmica, né, professores, técnico-administrativos, colaboradores, nos diferentes setores. Ele vai começar a ter uma troca com essas pessoas e ele vai começar a se formar como pesquisador, mas também como cidadão. E vai contribuir para a sua vivência profissional, independentemente de, no futuro, ele vir a se tornar um pesquisador como profissão, certo? Então, a primeira parte que eu enxergo isso é a importância para a formação do nosso aluno, do aluno de onde estiver. Tá? E quando o professor passa um trabalho de pesquisa para o aluno, entre aspas, comum, ele vai quebrar a cabeça, né? Porque é algo que traz muito conhecimento. Né? Ele talvez não conheça ainda o método, né? O método da pesquisa. Porque, assim, tem todo ele não vai chegar, ele tem uma pergunta que ele vai querer responder e tem um método para ele responder essa pergunta. E também ele tem já um princípio, ele acredita, o pesquisador, que pode ser por esse caminho. Tem uma hipótese que ele vai provar ou não. E aí ele vai começar a conhecer, enquanto pesquisador, né, orientado por um professor, desenvolvendo uma pesquisa, seja de iniciação científica, iniciação tecnológica, que são as principais que a gente tem, lá no Unisal, né? E a gente tem como o aluno vai começar a sistematizar, então, a busca por essa resposta. E com isso vai ajudá-lo tanto na sua vivência futura, quanto profissional, mas também durante a graduação. Ele vai começar a ter maior facilidade, como você disse, para conseguir resolver as outras demandas que ele vai ter ao longo da sua vivência acadêmica. Fora a questão pessoal também, porque são descobertas, né? Primeiro se parte de um princípio, depois se faz, né, se aprimora um produto ou se estuda um fenômeno da natureza. Sim. Isso traz também uma satisfação pessoal, né? Exatamente. A gente pode pensar assim, ele vai ter desafios, né? Os alunos têm desafios, mas a pesquisa, o processo de pesquisa vai envolver, a gente pode colocar 3 etapas, né? O planejamento, o desenvolvimento da pesquisa e a divulgação. O planejamento é quando ele vai ter um pré-projeto, né? O projeto de pesquisa. Na hora que ele vai desenvolver, ele vai se deparar, então, com os desafios, né? Com as respostas ou não àquela, né, indagação inicial. E para isso, ele vai ter que entrar em contato com os diferentes atores da pesquisa. Vai conhecer mais sobre outras pesquisas do nosso país ou do exterior, né?
porque não vai ficar restrito só no grupo ali que ele está. E depois vai conseguir divulgar. E eu vejo que faz um certo tempo que eu acompanho, né, esse programa, o programa de bolsas que a gente tem, e as pessoas, elas ficam muito satisfeitas na divulgação. Ele vai para um evento, vai conhecer outros estudantes que também desenvolveram pesquisas, vai conseguir publicar aquela pesquisa numa revista. Então, a divulgação vai coroar esse processo e vai, então, agregar bastante, né, ao aluno. Sem falar da necessidade da publicação, né? Porque às vezes se descobre algo, se coloca em mercado, né, em tantas situações, aí alguém pergunta, e cadê o projeto de pesquisa? Né, eu vi um médico brasileiro lá em Miami que ele faz um tipo de tratamento que não é cientificamente comprovado. Quando se tem uma pesquisa publicada, aí que dá credibilidade. Porque ela foi revisada pelos pares, né? Então, geralmente você vai buscar publicar a sua pesquisa em uma revista que tenha um certo grau de confiança. Eu sempre falo para os alunos, não é tudo que você vai dar um Google, vai procurar na internet que você pode confiar. Então, sempre buscar, né, fontes confiáveis. E aí, o que eu falo de fontes confiáveis, né, são aquelas fontes que já foram, você vai publicar algo que foi avaliado por pessoas que têm um conhecimento naquele assunto. Sem dúvida. Então, a gente falou assim bastante do quanto que vai agregar o aluno, mas vai agregar também para a sociedade, vai contribuir com a sociedade, né? A gente tem que ter qual é o impacto que aquilo tem na sociedade do que os alunos estão pesquisando, né? Na graduação, a gente não tem, as pesquisas, elas têm um certo, não é necessário que seja algo inédito, né? As pesquisas, elas não precisam ser inéditas. Vai avançando no conhecimento, você tem que ter uma parte que seja inédita quando você tiver num determinado grau. Mas é importante que aquilo que foi feito, que tenha como ser publicado, que os alunos possam mostrar para a sociedade por meio do método científico, que ninguém acha, tudo muito demonstrado. E para isso, eles vão seguir com rigor. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que sai até um pouquinho da sua seara aqui, mas só para o nosso ouvinte entender, para engenharia de alimentos. Quanto a gente já ouviu falar sobre o consumo do ovo, por exemplo? Já fez mal, já fez bem, faz mais ou menos, não faz nada. É só um exemplo para as pessoas entenderem o que é a pesquisa. O que a gente tem que entender é que, assim, sempre nós estamos evoluindo. E, às vezes, alguns instrumentos que não tínhamos no passado, hoje nós temos. Então, às vezes, alguma substância que no passado não era avaliada, por exemplo, na água que a gente bebe. É porque, naquele momento, vamos falar aí de 50 anos atrás, não se conhecia um método, não havia disponível um método que conseguisse identificar aquela substância numa concentração tão baixa como ela está. Né? Ou então, assim, com o tempo, às vezes alguns saberes, eles deixam de ser não são mais uma verdade absoluta, porque você agora tem um melhor conhecimento de um método, ou algum elemento, alguma substância que antes não era avaliada passa a ser. Professora Ana, a gente já está com esse assunto aqui, mas eu vou fazer essa pergunta sobre os impactos das descobertas científicas na sociedade, que são brutais, né? Tudo passa por pesquisa, né? Sim, tudo passa por pesquisa. É importante também a gente enxergar a colaboração entre os diferentes pesquisadores, né? Então, é algo que acho que a sociedade enxergou, mas também não teve tanto. Começou a se discutir muito, né, na época da pandemia, a vacina, né, para a Covid-19, e aí as pessoas tem uma rede aí, uma troca muito grande. E não é que, assim, de repente começou a ser investigado. Isso já vinha de uma pesquisa básica, né, de muito tempo, muitos pesquisadores ao redor do mundo já pesquisavam, e aí eles fizeram uma rede de colaboração para que fosse possível aquilo se converter numa aplicação, estudos que eles já tinham, para que fosse desenvolvida uma vacina, né? Exato. Pode falar. Eu quero dizer também sobre uma outra situação, porque chamo de você porque quem não está acompanhando com a imagem, a professora Ana é jovem, tá? Por isso eu não vou chamar de senhora, né? Não, pode chamar de... Mas é especializada em engenharia ambiental.
E essa pergunta que eu quero fazer, hoje que a gente está vendo o meio ambiente mudando tanto, e as consequências estão chegando o mais rápido possível. Isso vai ter que acelerar ainda mais a pesquisa dessa área ambiental, professora? Sim, já está, né? Primeiro é você fazer um diagnóstico da situação. E depois buscar, todo o problema é isso, né? E buscar a solução para aquele problema. Então, o Brasil, ele está à frente, né, no que nós podemos dizer em relação às energias renováveis, né, o uso de energias renováveis, seja para o transporte, seja para a geração de energia em indústrias, né, na energia, nossa energia que utilizamos aqui nas nossas residências, ela vem principalmente de uma fonte renovável, né, energia hidráulica. Então, o Brasil é uma oportunidade do Brasil se desenvolver cada vez mais e conseguir colaborar com o cenário mundial para reduzir os efeitos que nós estamos começando a sentir de uma maneira mais contundente do aquecimento global. Exatamente por isso, né? Porque agora é algo que, se a ciência não entrar, é algo, como é que a gente pode dizer, irrecuperável, né? Sim, a ciência está entrando. Agora, todo mundo tem que fazer a sua parte. Os cientistas, né, eles estão pesquisando, eles estão divulgando, e as pessoas também têm que ficar atentas ao consumo, às escolhas que elas fazem, porque o impacto já está sendo sentido por todos. E para a gente fechar, professora, além da engenharia ambiental, né, quais áreas de pesquisa estão em ascensão hoje em dia? Olha, eu vou dizer para você que, do que eu vejo, né, acho que muito essa questão das tecnologias 4.0, principalmente essa parte do uso da inteligência artificial, né, a gente tem aí muita pesquisa sendo feita. Também a gente tem muita coisa na área de nanotecnologia para você conseguir desenvolver processos e materiais que antes não estavam disponíveis para a comunidade. E eu também acho que tem muita pesquisa nessa parte de educação aliada às novas tecnologias e também educação mesmo, porque a gente tem que, com a educação, a gente consegue impulsionar todo o desenvolvimento, né, do país. São muitas pesquisas, para mim é difícil eu falar para você quais, né? Mas eu estou dizendo algumas que eu acompanho, né? Mas o que está muito claro é a importância da pesquisa, né? Porque a gente teve aí nas universidades públicas cortes de verbas, né? E algo que não pode deixar de acontecer, porque a atualização da vida em sociedade, ela vem da pesquisa. Vem. E a gente tem que impulsionar cada vez mais as nossas crianças para começarem a se tornar pesquisadores, né? E seja na nossa residência mesmo, a gente com os filhos, sobrinhos, a investigação, ela está aí, é uma característica do ser humano. A curiosidade, e a investigação pode ser realizada da curiosidade vem muita coisa boa. Professora Ana Cláudia Tresmonde é professora de engenharia do Unisal Americana, hoje com a gente aqui no CBN Educação. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Um esclarecimento muito importante, né, para as pessoas que não gostam de pesquisa, e a gente está mostrando aqui, pôde mostrar a importância desse segmento. Muito obrigado pela presença, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Agora são 3h27.